Agora que você já entende a importância das revisões periódicas do seu carro, troca de filtro e fluido a cada certo período, algo mais importante que você deve levar em conta é que tipo de situação você roda no dia a dia. Você roda mais em um trânsito livre, o exemplo a BR, ou você roda mais dentro da cidade, trânsito intenso, para, arranca, como é a realidade da maioria. Isso faz total diferença quando o assunto são as revisões do seu carro. E você vai entender isso nesse primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós colocamos duas situações. Na primeira, rodando de uma cidade a outra, e na segunda, de um bairro a outro. Esse J significa Joinville e o B Barra Velha. Na parte de baixo, nós temos o C de Costa e Silva e o P de Paranaguamirim. Perceba que essas duas situações acontecem no mesmo horário, 7 horas da manhã. E o período, 30 minutos. Você rodando de Joinville até a cidade de Barra Velha, tem um registro no odômetro de 25 km. E rodando no mesmo tempo, 30 minutos, do bairro Costa e Silva ao bairro Paranaguamirim, um registro de 7 km. Perceba que o tempo rodando é o mesmo. E isso acontece porque o odômetro, aquele relógio que está lá no painel do seu carro, que registra quantos quilômetros você já rodou, não registra o tempo que você está parado com o motor ligado. Isso faz total diferença quando o assunto é a manutenção do seu carro. E essa situação faz com que o questionamento de algumas manutenções seja cada vez mais comum no dia a dia da oficina. Exemplo, o carro está com 30 mil quilômetros e o cliente questiona o mecânico, mas já precisa fazer essa manutenção? Isso muitas vezes acontece porque o KM que está registrado lá no seu odômetro não está coerente com o quanto você roda de fato, pois alguns componentes sofrem desgaste mesmo que o carro esteja parado, mas se o motor estiver ligado. E é disso que nós vamos falar no próximo exemplo. Vamos ao segundo exemplo. 7 horas da manhã, carro parado, motor ligado. Confira o odômetro. O meu aqui está em 50 mil quilômetros. Deixe o veículo ligado das 7 às 8 horas da manhã e 1 hora depois, confira quantos quilômetros estará marcando a mais no odômetro. 50 mil quilômetros. E isso acontece porque o odômetro não registra o tempo em que aquele carro estava parado, mas o motor estava ligado e os componentes estavam se desgastando. E isso inclui o fluido do câmbio automático. Por isso eu te aconselho que você leve em conta essa informação quando o assunto é a manutenção do seu carro. Se você roda mais dentro da cidade como a maioria, eu te aconselho, reduza drasticamente o plano de manutenção. Por exemplo, se o seu carro traz uma orientação para a troca do fluido a cada 80 mil quilômetros, reduza pelo menos pela metade, pois provavelmente o registro no seu odômetro não está coerente com o quanto você já rodou. Te aconselho também que você converse com o seu mecânico de confiança e entenda quais são os outros componentes que sofrem desgaste mesmo que o carro esteja parado e o motor esteja ligado.